paz, eu sou o pastor Valdeci de Jesus e esse é o vídeo Palavras de Vida e Luz. Inscreva-se no canal, se porventura você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like aí, é muito importante para mim o seu like e a sua inscrição no nosso canal. Que Deus te abençoe hoje, ricamente, abundantemente, que o Espírito Santo possa continuar confortando e consolando o teu coração diante de tantas lutas, diante de tantas adversidades. Fique em paz. Queridos e amados irmãos, abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16. Vamos fazer menção dos versículos 19 aos versículos 31. Leiamos, irmãos, Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Pelo menos na minha Bíblia, o título é O Rico Avarento e Lázaro. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que, coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que, porventura, viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então, gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe explicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E, além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Lucas, o escritor, ele narra uma passagem, uma parábola. Os dualistas, eles não consentem compreender ou aceitar ou até divulgar que é um fato real, ou foi um fato real, em razão dessa parábola conter nomes. E dado aos estudiosos, que parábola não cita nomes. Mas nós temos outras passagens, outras parábolas contadas por Jesus. Ressaltamos em dizer que Jesus contava a parábola justamente para que nem todos entendessem. Não era mistério que todos viessem a entender. Mas o que nos chama mais atenção aqui não é questão se é parábola, se foi uma verdade. Uma coisa nós sabemos, que é de suma importância. Quem contou essa história foi Jesus. O importante, o fundamental aqui,
não é se é verdade, se é um conto, como diz muito, um conto de fadas, se foi uma ideologia. Não, a Bíblia está dizendo que Jesus é quem contou isso. Então podemos ter até como uma prefiguração de uma realidade existente segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus. O que eu quero dizer nessa noite, ou que Deus está nos revelando nessa noite, um tanto já que sabemos, está nos relembrando, que assim como existe o céu, existe o inferno. Assim como o céu está sendo povoado, infelizmente o inferno também está sendo povoado. Essa é uma grande realidade. Nós até usamos de vez em quando o termo, irmãos, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos alcançar as almas para despovoar o inferno e povoar o céu. Está incítrico isso, incítrico e latente no consciente do ser humano, de cada um de nós. E Lucas, ele procura, de uma certa forma, deixar bem claro o que Jesus contou nessa parábola, nessa história. E aqui há um enredo. Parábola, ela fala de enredo, ela é um enredo. E enredo tem as suas partições, as suas alas, para que possamos assim entender a explicação. E Lucas, ele faz questão de expressar o sofrimento com grande exatidão, as dores causadas pelas feridas de Lázaro, o mendigo. E faz questão de expressar as características do rico e as características e ação comportamental do pobre Lázaro. A Bíblia diz, começa Jesus contando, dizendo assim, havia um certo homem rico. Começa com a pessoa do homem rico, frisando a pessoa do homem rico. E ele começa então a descrever as características desse homem rico, ou seja, o comportamento, as ações dele. Ele viveu durante muitos anos, que bom, né? Muitos anos. Mas em nenhum momento ele atentou para a necessidade de Lázaro. A Bíblia, ou seja, o Talmud, que é um complemento da Torá, que é o livro de lei fundamental dos judeus, o Talmud ele veio para completar a Torá, que traz acerca das tradições, dos costumes dos judeus, doutrina judaica, tudo do Antigo Testamento. Então faz questão de frisar. Por quê? Porque justamente esse rico tem todas as características, em razão do que a Bíblia descreve, que Jesus ensinou e falou, tem todas as características de um saduceu. Saduceu também, eram judeus, porém, participantes de uma seita implantada em meio ao povo judeu. Totalmente contrária às questões de Deus, limitando as escrituras sagradas, baseando-se somente nas escritas de Moisés. E não aceitando o que para frente veio, ou seja, o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus. Anuncia sobre a vinda do Messias, mas eles se limitaram dentro disso daí. Então, todas as características dele, de saduceu, ele tinha. Por quê? Saduceu, na sua grande maioria, homens ricos, que gozavam da sua riqueza. E quando Jesus narra, dizendo que ele era um rico avarento, o problema não está em ser rico. O problema não está nas riquezas. O problema está no coração do homem, que se prende às riquezas que ele tem. Até porque a riqueza, quem dá é Deus. Deus permite que sejamos ricos. Ninguém está isento aqui e cerceado de ser rico. Louvado seja Deus se for hoje o dia do milagre na tua vida. Amém, irmãos? Para uma riqueza. O problema não é ser rico. O problema não é ter riquezas. O problema é se apegar aos bens materiais. E uma vez apegado aos bens materiais, vai viver dissolutamente. Era o que acontecia com esse homem. Vivendo dissolutamente, torna-se uma pessoa totalmente insensível à necessidade do próximo. A pobreza daqueles que, na verdade, são pobres. A Bíblia diz que sempre houve e sempre haverá ricos e pobres. Mas Deus, ele é justo. Deus, ele na sua sabedoria. Deus é soberano. Deus, ele cria o rio para passar o quê? Para passar água. O homem pode até escavar e fazer um rio. Mas quem faz com que a água jorre por ele é Deus. Então Deus,
na sua magnitude, na sua soberania, ele permite e autoriza e abençoa e prospera o homem a enriquecer. Mas o homem precisa entender que Deus quer se utilizar dele, com toda a riqueza que ele tem, para ajudar o seu próximo, para abençoar o pobre. A Bíblia e na lei na Talmud está bem claro, que completa a Torá, que é pecado mortal martirizar o pobre. É um pecado crucial, um pecado que leva para o fogo eterno, pisar no pobre, desfazer do pobre, arruinar o pobre, afundar o pobre e torná-lo mais pobre, chegando ao estado de miserável. E era o que esse homem rico não fazia. O problema com ele não era ele ser rico. O problema é que Lázaro, a Bíblia diz literalmente, a palavra transliterada na questão grega, da língua grega, significa dizer literalmente jogado na porta do rico. Será que foi coincidência? Não foi coincidência. O próprio Deus proveu isso. Já que você é pobre, já que você não tem nem sequer uma função na sociedade, um ofício para que você possa ganhar o pão de cada dia, eu vou fazer algo. Eu vou usar pessoas para te pegarem e te jogarem, te lançar na porta de um homem rico. E eu vou ficar daqui do meu trono observando qual vai ser a atitude do homem rico ao sair da sua casa e passar bem na porta, na entrada do palácio dele e ver você assentado dizendo assim: Pai, dá-me uma esmola, porque esse era o estado do homem pobre, do mendigo. Quando ele via Lázaro sair e passar, ele clamava. Por quê? Ele vai pedir quem tem, ele não vai pedir os demais que são igual a eles. Tanto é que ele agora foi separado do meio de muitos e foi colocado ali. Mas por que não foram vários mendigos colocados ali, somente ele? Porque Deus tinha um plano na vida dele. De enriquecê-lo? De salvação. Em primeiro lugar, de salvação. E a Bíblia, Jesus vem relatando que esse homem rico vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e que despendia de todos os dias de sua vida de forma regalada. O que significa isto? A Bíblia diz que, sendo ele avarento, ou seja, ele por adquirir muitas riquezas, ele tinha uma ganância, uma sede, ele era obcecado em acumular dinheiro. E com isso ele não atentava para a necessidade de um único homem que Deus o colocou aos pés dele. Agora, ressaltar que este homem era um homem espiritual. Esse mendigo era um homem espiritual. Sabia, pastor Paulo Gomes? Era um homem que todos os dias ele agradecia a Deus pelo resto de comida que o rico jogava para ele. Lançava lá, o que sobrava, diz a Bíblia, era lançado lá fora na lixeira. E ele prontamente, acordava de manhã, já ficava orando a Deus: Senhor, não deixa faltar a migalha na lixeira hoje. Não deixa faltar o pão, não deixa faltar. E quando dava por volta do almoço, terminava o horário do povo comendo lá dentro, dos ricos juntamente com ele, da família do rico, todos juntos, caía na lixeira, ele ia lá, antes de comer, agradecia a Deus pelo pão de cada dia que lhe era lançado fora, e ele absorvia todo aquele alimento. Pois bem, esse homem rico, ele poderia, pelo menos por um dado momento, pelo menos, estabelecer um relacionamento amigável com aquele mendigo. Por quê? Porque, pelo menos, ele iria também começar a absorver algumas características boas para que ele não fosse lançado no Hades ou no Sheol, ou findar da sua vida. Queridos e amados irmãos, conjecturando para os dias de hoje, nós precisamos a cada dia buscar em Deus, pelo seu poder, da tua palavra, pela ação do Espírito Santo, sermos sensíveis para com a necessidade do nosso próximo, dos nossos irmãos.
Ah, pastor, essa mensagem, essa palavra aí é para quem é rico. Mas quais são as nossas riquezas hoje? Ninguém aqui é rico. Se eu pedir, levante a mão quem é rico, bilionário aqui, financeiramente, estou falando. A Bíblia, Jesus está sendo bem claro, esse homem era rico, financeiramente. Rico. Nenhum de nós, todos nós estamos galgando melhores situações financeiras. Mas nós temos inúmeras riquezas em nossas vidas. Quer ver uma delas? Nós temos uma das riquezas maravilhosas, que é o poder de estender as mãos e declarar e profetizar cura, milagre, mudança na vida de seres humanos. E Deus, na noite desse dia, Ele quer saber começar por mim, de mim. O que é que eu estou fazendo com essa riqueza? Segunda riqueza também, podemos fazer uma colocação. Discernimento espiritual e discernimento dado à percepção humana. Percepção espiritual e percepção material. Uma das coisas que impedia o rico de colocar em prática a percepção espiritual e material era justamente o seu ego, o seu orgulho. E ele não procurava quebrar esse orgulho. Ele não procurava, por quê? Porque ele não sabia do dia de amanhã. Ele não sabia. Para ele, a morte, a sepultura, era o estágio final. Para ele morreu e acabou, porque ele era um saduceu. E saduceu não acreditam na vida após a morte. Eles acreditam que morreu, acabou. Mas em Hebreus capítulo 9, versículo 27, para todos nós que sabemos, está escrito: é dada uma ordem ao homem de morrer uma só vez. Mas não diz que acabou ali. Após a morte segue-se a juízo. Após a morte segue-se o juízo. Vestindo-se de púrpura e linho fino. A Bíblia diz no versículo 20 que havia também um outro homem. Agora veja bem o contraste. A Bíblia diz, Jesus narra sobre o rico. E diz que havia um homem rico, mas não diz o nome dele. Porque Deus conhece o coração do ímpio. Deus conhece os pensamentos do ímpio. E nem o seu nome será lembrado em memória. Porque aquele que não tem sensibilidade, aquele que não procura ter uma comunhão plena com Deus, ele é esquecido. A Bíblia diz que o homem é como água quando cai na areia. Ela entra e vai embora e some, ninguém encontra mais. Já jogou água na areia? Você nunca mais encontra a água que você joga na areia. Você pode jogar um balde, 12 litros, 100 litros, mas nunca mais você vai conseguir encontrar aquela água. Assim é o homem, assim é o ser humano. A Bíblia também diz que o homem é como uma folha, depois que se desprende da árvore, o vento leva, 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 e nem ela sabe aonde é que vai cair. Deus quer que sejamos sensíveis para com o nosso próximo. Talvez você seja rico em dons, talvez você seja uma pessoa, você não é rico financeiramente, mas você tem uma riqueza que é de ter facilidade, ter influência, para poder colocar alguém dentro da empresa onde você trabalha, mas muitas das vezes o orgulho não quer deixar, às vezes a soberba não quer deixar e diz, não, essa aqui a porta quem abriu para mim foi Deus, aqui Deus me escolheu, eu não ponho ninguém, fulano, não tem uma vaga lá para mim não, irmão, não tem não, mas tem, talvez a tua riqueza seja essa, talvez as nossas riquezas, nós não paramos para dar uma olhadinha, mas Deus está dizendo, ei, eu te coloquei nesse lugar, eu te exaltei, eu estou te abençoando, agora divide, abra também porta para aquele que está lá fora, traga para dentro dessa graça, aquele que eu coloquei aos teus pés. Todo aquele que alguém pisa, Deus tem uma obra na vida dele para ajudar aquele que está acima dele. Você crê nisso? É o que está na Bíblia. Oh Espírito de Deus. Agora, quanto a Lázaro, diz assim, e havia também um outro homem chamado Lázaro. Qual o nome do rico? Ponto de interrogação. Aí naquele grande dia, aqueles que viveram dissolutamente aqui e não atentaram para ajudar o seu próximo, para estender as mãos, para olhar para a necessidade daquele que Deus colocou diante dele, passa para lá e para cá e não o ajuda.
também não terá identificação. Porque Jesus vai levantar e vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Mas Senhor, Senhor, eu também sou filho, eu tantas vezes te clamei, expulsei demônio no teu nome, cantei no teu nome, preguei no teu nome, operei maravilhas no teu nome, cumpriu-se na minha vida lá embaixo, tudo aquilo que o Senhor disse, que até maiores obras eu faria no teu nome. A extensão é grande. Aí Deus diz: mas você não atentou para a extensão da necessidade daqueles tantos quanto coloquei aos teus pés, na porta da tua casa, na porta da tua igreja, dentro da tua igreja, do teu lado, no banco onde você sentava, eu coloquei um pobre miserável do teu lado, para que você também o enriquecesse com tudo que eu tenho te dado, que eu te dei lá embaixo. Oh Espírito de Deus, ele foi jogado. Quando ele foi jogado, as suas feridas estavam semi-abertas. Mas pelo fato dele comer comidas estragadas, alimentos jogados na lixeira, as feridas começaram a abrir, porque começou a inflamar. São muitas as características de quem tem chagas. A doença de Chagas, quem já ouviu falar aqui? Hoje está tendo um tratamento acirrado, mas já houve épocas desde lá de trás que era incontrolável a doença de Chagas, ou até incurável. E como que ela acontece? É através de parasitas, dentro de alimentos. Por que nós vemos pessoas hoje morrendo cedo, pessoas que muitas das vezes contraem um câncer, contraem também problema no estômago, úlcera nervosa, parasitas que ficam no alimento. Então, aquele rico, ao invés de ajudar aquele pobre, estava acabando de afundar a vida dele, tirando a saúde dele. Poderia dar muito bem um prato para ele, irmãos, especial. Chegar lá fora com uma bandeja. Claro, não precisa botar ele lá para dentro, não toma banho, está fedendo, tudo bem. Vamos ser éticos, tudo bem, não quer? Não, mas pelo menos, dá licença aqui. Deixa eu pegar aqui, faz um prato aí, ô funcionária, por gentileza. Faz aí, ô governanta, garçom, faz um prato. Mas para quê, Senhor? Não pergunta, rapaz, obedeça. Agora vem comigo. Ô Lázaro, está aqui, Lázaro. Lázaro ia levantar. Oh, meu Senhor, não sou nem digno. Fresquinha, bife, né? Carré fritinho, batata frita. Meu Deus, que comida. Mas está fresquinha, meu Senhor. Tem certeza que é para mim? Tenho. Porque Deus me enriqueceu para abençoar a você que está aí fora. Mas ele não agia assim. Era comida estragada, era o que sobrava. E os parasitas ficavam ali. E cada vez que ele comia, ele se alimentava e dava graças a Deus. Mas a saúde dele fisicamente estava se esvanecendo, estava acabando. Trazendo para o mundo espiritual. Dá uma olhadinha a cada dia para o teu lado, para quem está do teu lado, para quem está contigo. Olhe para ele, veja se Deus te mostra a necessidade, a fome, a sede que ele tem espiritual, de pelo menos ter a tua amizade. Porque deixa eu falar uma coisa, se o homem rico sai para fora e pelo menos alguns momentos começa a conversar com Lázaro, com o mendigo, eu tenho certeza que a primeira coisa que o Lázaro ia fazer era dizer assim: meu Senhor, eu não sou nem digno, Senhor, porque tu estás sobre mim, tu és rico, tu és poderoso, tu tem uma posição nessa sociedade, eu não sou nem digno, me perdoa de estar na tua porta, mas eu não estou aqui porque, aleluia, eu não estou aqui porque eu quero não, eu fui jogado aqui. Eu fui colocado, me jogaram, me trouxeram numa carruagem e falou assim: fica aí, ô seu mendigo, é aí que tu vai ficar. Me jogaram aqui. Então, já que o Senhor veio conversar comigo, o Senhor veio procurar saber quais são as minhas maiores necessidades, quais são as minhas tristezas, quais são as minhas penalidades, quais são as minhas dores, deixa eu, antes da gente conversar, fazer uma oração por ti, meu Senhor. Sabe por quê? Eu tenho visto que o Senhor tem ouro, o Senhor tem prata, o Senhor tem mulheres, o Senhor tem tudo que um homem rico por direito de fato tem que ter, mas a tua alma está vazia, o teu coração e tem um buraco enorme. Deixa eu orar pelo Senhor, ó homem rico. Imagina se um homem rico todos os dias fosse pelo menos conversar com o mendigo e receber uma oração. Ele ia se converter. Ele ia começar a se tornar um homem sensível.
Ele ia começar a sentir a glória de Deus. Ei, meu querido e minha querida irmã, quem sabe alguém colocou Deus do teu lado e você ainda não percebeu que essa pessoa que Deus colocou do teu lado é para você abraçá-la, é para você compartilhar com ela até mesmo as suas dores, as suas motivações que tem te levado a muitas das vezes, irmãos, estar triste, inconsolada. E essa pessoa, pelo fato até de não ter as riquezas que você tem, ele vai poder te orientar, porque quanto mais riqueza, mais problemas, quanto mais status, mais perseguições, quanto mais nas alturas, irmão, pior é o tombo. Então quem está embaixo, quem está na porta, tem uma visão mais ampla, pode chegar e dizer, calma, é assim que se faz. Lembra de Jetro e Moisés? Moisés estava com status tremendo, mas chegou um dia que Moisés ergueu a cabeça depois para o céu, depois abaixou e começou a chorar. A Bíblia diz que Deus envia o sogro dele com a mente tranquila, fresquinha, e diz assim, Moisés, não é assim, Moisés, sabe o que você faz? Esse povo está te dando um trabalho para mais de 6 milhões de pessoas, famílias, inúmeras famílias. Sabe o que você vai fazer, Moisés? Você separa 100, chefe de um para chefiar 100, outro para chefiar 200, outro para chefiar 300, outro para chefiar 400. Sabe por quê, Moisés? Você sozinho, mesmo com a graça, mesmo com o poder que eu te dei, que você tem, você não vai conseguir levar esse povo sozinho. Atenta para o conselho, para a ajuda, para a simplicidade do teu sogro, Jetro, Moisés. E Moisés foi sábio, deu ouvido à voz de Deus. E logo, logo Moisés tranquilizou na sua administração junto aos hebreus. Irmãos, nós somos uma família, queridas irmãs, na sua grande maioria. Aí a Bíblia diz que ele era ansioso para se alimentar, ao menos das migalhas que porventura viesse. Ou seja, que porventura viesse, significa dizer que as chances não eram 100% de ter comida todos os dias. Se porventura hoje, Deus, o Senhor quiser tocar no coração do homem rico, Senhor, eu estou aqui para comer, estou com fome. Se porventura hoje tu quiser mudar o desígnio do coração daquela mulher, daquele homem, concernente à minha pessoa, Deus, eu estou aqui prontinho, prontinha. Levanta a tua mão e diga para Deus, Senhor, se tu quiser usar alguém para me abençoar, eu estou prontinho aqui, eu estou prontinho para receber de ti. Usa, toca, quebranta, fala, convence, muda o quadro desta situação para a tua vida. Peça a Ele nessa hora. Peça a Ele que Ele está te ouvindo. Espírito de Deus. Glória a Jesus. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram junto a Abraão. Entretanto, o homem rico, sem nome, também morreu e foi sepultado. Ser levado para os anjos, logo, logo nós entendemos que ele foi para cima. Amém, irmãos? Foi levado pelos anjos. Me fez lembrar agora, com muito carinho e respeito à minha esposa, né? Que é, quando eu lembro dessa visão, ela fala, puxa, aí eu tenho que falar da minha primeira esposa, que passou para o Senhor. Aí, ciúme, irmão, ciúme, né? É assim mesmo. Ciúme, é assim mesmo. Mas está lá, não vai, ela não volta de jeito nenhum, é impossível. Quem está lá não volta, quem está aqui, um dia vai subir. Um dia nós vamos subir, né? Então, ciúma não, fica ciumenta não. No meu primeiro casamento, eu estava, nos últimos dias da minha primeira esposa, ela estava já 8 meses acamada. E nenhum médico descobria qual era a doença dela. No último dia de vida dela, nós viramos à noite, e naquela noite ela disse, hoje eu vou dormir para baixo. Falei, tudo bem. Eu continuei lá em cima, entendi que ela queria ficar sozinha para a parte de baixo da cama, e ali ela deitou. Quando deu 6 horas da manhã, às 3 horas da madrugada, ela levantou gemendo com muitas dores. Você tinha muitas dores, o corpo todinho dela estava inchado. Um inchaço terrível, os médicos não descobriam. Quando deu 3 horas da manhã, ela levantou gemendo muito. Levantou só a cabeça, que ela não conseguia andar. Eu levantei
e falei, o que está acontecendo, o que houve? Estou sentindo muitas dores. Ora para Deus fazer cessar essas dores. Era o sonho de Lázaro. Lázaro, o mendigo, queria que cessasse as dores dele. O sonho dele era ser curado. O sonho dele era ter uma vida digna. O sonho de Lázaro era ser incluso na sociedade de novo. O sonho de Lázaro era ter alguém que chegasse, com carinho e respeito, a minha mãe Maria aqui, e batesse no ombro dele e falasse assim, rapaz, eu te amo. Lázaro nunca escutou essa frase. E eu levantei. Quando eu levantei, eu orei por ela. Quando eu acabei de orar, ela dormiu. Automaticamente. Terminei de orar, ela dormiu. Dormiu um sono leve. E eu deitei novamente. Quando deu 6h29, eu digo isso porque eu tinha um relógio na cabeceira e eu olhei para o lado. Era 29 minutos. 6h29. E quando eu olhei a hora que eu virei novamente, eu escutei o primeiro sussurro dela. E nesse primeiro sussurro, eu tentei levantar. Quando eu tentei levantar, desceu um anjo enorme que varou o teto da minha casa, aquelas telhas francesas. O anjo entrou numa velocidade e colocou as mãos no meu peito. Eu deitado, tentando levantar, ele fez assim, ó, no meu peito. Mas eu não senti peso, não senti dor. Só que eu me fiquei imobilizado, eu não consegui levantar. E eu olhando, não via a face do anjo, era um resplendor muito grande, mas eu via as enormes asas dele batendo, flutuando. E de repente veio mais 2 anjos. Um me segurou para mim não me levantar, ou seja, para mim não interceder. Me fez lembrar de Abraão, quando desesperadamente clamou por Deus, aonde seu sobrinho Ló estava em Sodoma. E Deus dissera que ia destruir Sodoma. Ele faz uma oração de súplica a Deus. E começa a contar de 50 para baixo. E Deus atendeu a oração dele. De 3 que estavam, 2 foram para Sodoma e 1 ficou com Abraão conversando. Esse anjo me segurou e não me deixou me levantar. Entrou mais 2 anjos. Esses 2 anjos desceram. Eles não pisam no chão. Eu vi isso, não foi uma visão, isso foi real. Eu vi, de olhos abertos. Os 2 anjos desceram. Não pisaram no chão, flutuando. Um segurou no braço direito dela, outro segurou no braço esquerdo. E não desceram com ela. Eles subiram com ela. E quando ela ia subindo, já vinha descendo umas vestes branquinhas sobre o corpo dela. É interessante que ela ia saindo do corpo, ela saía do próprio corpo dela, era a alma, o espírito saindo dela, o corpo ficando, e ela estava cheia de chagas, a pele dela está aqui, ó, a missionária Valdelice, que é minha esposa também, que na época evangelizava, ia lá e sabia, o corpo dela estava todo cheio de feridas, não era? Todo o corpo inteiro cheio de feridas. Irmãos, queridos irmãos, os anjos foram subindo com ela. Ela olhou para mim, eu deitado, o outro anjo me segurando. E ela olhou para mim e sorria para mim. Mas o sorriso dela não era um sorriso, na verdade, voltado para mim. Era um sorriso de gozo, um sorriso de paz, um sorriso de refrigério. E ela foi subindo. E os anjos, pastor Valdemir, foi subindo com ela, pastor Isidoro. E vararam o teto e sumiram. Quando os 2 anjos sumiram com ela, o primeiro anjo, que no caso se tornou o terceiro, que estava me segurando, ele me soltou. Quando ele me soltou, é como uma mola. Você segura uma mola que tira a mão, ela pula. Quando ele me soltou, eu pulei. Aí olhei, já o corpo dela, já ali, o corpo, a pele limpinha, foi curada na hora, limpinha. Os cabelos estavam presos, acredite se tem fé. Estavam presos, ela tinha um cabelo grande até aqui, estavam presos antes dela passar para o Senhor. Quando eu levantei, que eu olhei, os cabelos estavam todos soltos, espalhados na cama, todos eles soltos. E eu levantei e glorifiquei a Deus. A Bíblia está dizendo, aleluia, e eu creio piamente nisto. Eu vi, não foi ninguém que me contou, eu vivi essa experiência com a minha primeira esposa. Por isso eu creio no céu e acredito também que o inferno existe. E acredito que quem vai para o inferno não é só ímpio, não. Crente afastado, se na hora de morrer não estivesse arrependido, e se Jesus voltar e tiver desviado sem o coração em Deus, vai descer também. É o que Jesus diz na Bíblia. Confira isso em Mateus capítulo 5, versículo 22. Quem diz é o próprio Jesus. Jesus é que diz na Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 22. É Jesus falando, ele diz, porém eu digo, Jesus está falando. Espírito de Deus. Aí agora,
morre o mendigo. Mas por que os anjos o levaram? Porque mesmo pobre, mesmo com chagas, mesmo com feridas, mesmo sofrendo, mesmo com os sonhos deles não sendo realizados, deixa eu te falar uma coisa: espere em Deus, confie em Deus, busque em Deus, acredite em Deus, confie em Deus, esteja em Deus, porque a tua riqueza te aguarda lá em cima. Não ajuntai tesouros na terra, aonde a traça, aonde a ferrugem corrói, o bicho come, mas ajuntai no céu, porque lá a traça não entra, a ferrugem não dá, lá não pode, nem tristeza, nem dor entrará lá. E ele foi levado, e os dois morreram simultaneamente, e a Bíblia diz que ele foi sepultado, desceu. Entretanto, o homem também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, a palavra Hades e Seol, ou Sheol, elas tipificam dentro do Talmud, e o complemento da Torá, que é o lugar para onde vai a alma de todos os mortos. Isso dentro da interpretação literal deles, tá? Da palavra grega. Literal. Assim acontecia antes. Iam todos para o mesmo lugar. Porém, este local, aonde dá-se o nome de Hades ou Sheol, era uma redoma. Era uma redoma. E nessa redoma havia um abismo que dividia um lado do outro. De um lado iam todos aqueles ímpios que morreram descrendo da vinda e do nascimento de Messias, e do outro lado, chamado seio de Abraão, aonde estava o paraíso, ali então estava todos que morreram crendo antes do nascimento do Messias e até o nascimento do Messias, porque se consumou na morte e ressurreição, na morte de cruz e a ressurreição. E ali estavam. E esse paraíso que estava do outro lado, que no caso é o seio, já vinha a ser o seio de Abraão, ele uma vez, esse paraíso já esteve materializado. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. O homem que ele criou juntamente com a mulher pecaram. E ao pecar, a Bíblia diz que Deus o destituíram, o arrancaram, tiraram eles de dentro do jardim, pôs-os para fora. Ou seja, literalmente o que diz a Bíblia, foram destituídos da glória de Deus. Porque naquele mesmo lugar, onde foi plantado o jardim por Deus, ali também era o lugar chamado Monte Santo do Senhor. Aonde o inimigo de nossas almas, que antes tinha por nome Lúcifer, o querubim criado por Deus e exclusivamente ungido por Deus para exclusivamente guardar o Monte Santo do Senhor, aonde futuramente Deus ia plantar um jardim para que desse ao homem o direito, a autoridade, a legalidade e a autonomia de coordenar. Deus coloca Lúcifer naquele lugar para guardar o Monte Santo do Senhor, que futuramente Deus ia plantar um jardim. Mas a Bíblia diz que ele foi crescendo em iniquidade, né? Na sua iniquidade, ele até chegou ao pensamento do seu coração, e Deus também o arrancou dali. Aí, nisso, Deus agora tira, Deus deixou um tempo. Mas o homem, Deus conhece. Esses homens, eles vão pular o jardim, o muro, vai cair dentro do jardim, não pode. A Bíblia diz que Deus coloca um varão com a espada inflamada para guardar. Mas depois de um tempo Deus resolve tirar. Deus tira o jardim chamado paraíso e o translada para debaixo do seu trono. Porque Deus já tinha um plano elaborado para mim e para você. Pega o jardim material, translada ele, o torna na dimensão celestial e espiritual e coloca debaixo do trono dele. Aí agora, o homem não tem mais direito. Mas Deus elabora o plano, Jesus Cristo, para morrer na cruz, ressuscitar o terceiro dia e nos salvar. Pois bem, o homem rico é sepultado. Vamos ver onde ele parou. Mas no Hades, aí a alma dele, onde estava em tormentos,
Ele olhou para onde? Para baixo? Para cima. Ele olhou para cima. Ele estava dentro do seio de Abraão, na redoma, porém na parte que era dividida pelo grande abismo. De um lado, os ímpios, do outro lado, aqueles que morreram crendo no nascimento, na vida, morte e ressurreição do Messias. E ele diz, olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Depois que nós saímos desse corpo, o nosso espírito, os nossos sentidos são aguçados 100%. Quem é cego aqui, após morrer fisicamente, ele passa a enxergar 100%. Quem é manco aqui, passa a sentir aonde ele pisa, ele vai sentir tudo 100%, vai ouvir 100%, vai falar 100%, sua dicção não vai ter, de forma alguma, interrupções, não vai ter problema nas cordas vocais. Por isso que precisamos louvar e adorar mesmo o nome precioso de Jesus. Aleluia. Os nossos sentidos serão aguçados 100%. Para quê e por que os nossos sentidos têm que ser aguçados 100%? Para que nós venhamos ver verdadeiramente o Senhor como Ele é, face a face, por toda a eternidade. A nossa limitação humana impede que nós venhamos ver o Senhor face a face em razão da nossa natureza ser caída. Mas o Espírito está pronto para adorar, para bendizer o nome poderoso e precioso de Jesus. Então ele gritou, pai Abraão, tem compaixão de mim. Agora ele chama Abraão de pai. Viveu a vida inteira dissolutamente, conhecendo a Torá, conhecendo o Talmud, sabendo qual era a doutrina, sabendo quais eram os costumes, sabendo qual era a tradição judaica, conhecendo tudo a respeito do pai Abraão. Ninguém melhor do que ele para conhecer, sabiamente ele conhecia, mas em nenhum momento da vida dele, ele atentou para buscar, para ser fiel a Deus, para agradecer a Deus por tudo que Deus o deu, pela posição que ele tinha, pela riqueza que ele tinha. Em nenhum momento ele agradeceu a Deus, nem pensou, nunca havia chamado, e até porque ele cita, ele grita, pai Abraão, em razão de saber que Lázaro, ele ouvia quando Lázaro orava, ele ouvia Lázaro clamar a Deus, então ele usa lá no Hades, ele usa as mesmas palavras que Lázaro usava enquanto estava em vida, mas não dá certo, porque após a morte segue-se a juízo, tem que ser hoje, tem que ser agora, arrependimento, perdão, reconciliação, atentar para a necessidade do nosso próximo, tem que ser hoje, tem que ser agora. Depois não haverá mais tempo, não haverá mais oportunidade. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Onde é que uma gota de água pode suprir a sede de um ser humano? Pode suprir a sede de uma pessoa, mas a dor era tão grande, a tormenta era tão grande, a aflição era tão grande. As chamas eram tão arrogantes, tão terríveis, que ele estava acreditando. Ele não acreditava nas Escrituras, não acreditava no Messias, não acreditava que ele poderia ser um homem cheio de Deus. Ele não acreditava em nada disso. Mas agora ele acredita que uma gota de água pode salvá-lo. Mas não funcionou. E ele continua, estou sofrendo. No entanto, Abraão lhe explicou, filho, recorda-te de que recebeste, lembra que eu citei aqui, que os nossos sentidos são aguçados 100%? Hoje nós esquecemos de alguma coisa, né? Você até esquece onde botou o sapato, você esquece onde botou a carteira. Irmão, já aconteceu de eu ir no centro da cidade de carro, botar o carro no estacionamento, depois de terminar de fazer as compras que tinha que ter feito lá na cidade, peguei o metrô e vim embora. Quando eu cheguei aqui na Conde Bonfim, irmão, sério? Eu falei, Jesus, eu fui de carro e voltei de metrô, pastora, esqueci o carro, meu Deus. Irmão, é verdade. Eu creio que já aconteceu isso aqui com mais alguém aqui. Levanta a mão, crente. Não, com ninguém mais. Cadê o outro? Esqueceu o caminho, o carro? E vem embora. Quem mais? Levanta a mão aí, crente. Eu sei. Tem crente que esqueceu a esposa, irmão. O Saulo foi pro shopping, chegou em casa. Ué, cadê a mulher? Esqueci. Esqueceu o quê? Esqueci a Inha no estacionamento. Esqueceu a tia dela no estacionamento, dentro do carro. Ainda bem que Deus tinha um plano com a velhinha. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Abraão pergunta para ele, você lembra? Você lembra?
Ou já te esqueceste? Ele diz, ó, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida. E Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que descessem, que desejassem passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso suplicou, pai, então eu te imploro que mande Lázaro à casa de meu pai. Manda lá, eu tenho irmãos, eu tenho mãe, eu tenho família. Manda lá, manda pregar lá. Não vai dar certo não. Eles têm os profetas, eles têm Abraão, tem Moisés. Quando fala de Moisés e profeta na Bíblia, está se referindo ao Antigo Testamento, está citando. É uma maneira literal de fazer uma síntese de todo o conhecimento que se tem do Antigo Testamento. E ele já fala assim, porque todos os judeus conhecem afinco, irmãos, o Antigo Testamento. Não tem uma coisa. A pior coisa que tem é você querer falar de Jesus com o judeu. Na hora ele vai falar, cala a boca, fica quieto, porque você não tem condição de falar do nosso Messias. Eles têm conhecimento. Então, citar, naquela época era a coisa mais comum. Falar de profetas e Moisés, estava dizendo, olha, conheço todos os mandamentos. Lembra do moço? Conheço todos, só que Jesus falou, falta-te uma coisa, vai, pega o que tu tem, vende, pega tudo que você faturar e dá para os pobres e siga-me. Ó, ele baixou a cabeça, ficou frustrado e perna para que te quero. E continuando para a gente terminar, agora ele está aqui sendo consolado e tu estás padecendo. Além do mais foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam. E ele suplica, pai, então te imploro, mande lá para minha família, irmãos. Acredita-se que o inferno, a palavra apropriada do hebraico para inferno é Geena. É Geena, um lugar de tormenta, de dores eternas, sem cessar. Acredita-se que fica no centro da terra, no núcleo da terra. Acredita-se. Um foi sepultado e o outro foi levado. O outro subiu. Aí, dentro de uma analogia, o centro da Terra, o núcleo, ele tem 6.000 graus centígrados de calor. Fala, terrível. Fala comigo, terrível. 6.000 graus centígrados de calor. É a mesma temperatura da superfície do Sol. E o Sol está a bilhões de anos-luz da Terra, e se nós ficarmos aqui nele, queima, a gente tem que sair procurar uma sombra. Imagina bem próximo. 6.000 graus centígrados. Existe, está na internet, você pode entrar no YouTube e coloca lá, gritos vindo do centro da Terra. Só coloca assim, bota no pesquisar e vai te levar lá para pesquisar. Na hora vai aparecer, está gravado lá. Homens estudiosos, escavadores, alguns anos atrás desceram, foram penetrando, para tentar alcançar o centro da Terra. Só que quando eles chegaram a cerca de mais ou menos uns 150 mil quilômetros, ou 150 quilômetros, eles tiveram que voltar. E desses que desceram, a maioria ficaram loucos, porque eles voltaram depressa, recolheram toda a ferramenta, muitos morreram na volta, não conseguiram chegar à superfície, porque eles começaram a escutar gritos desesperadores vindo do centro da Terra. E até hoje a ciência não consegue explicar o que aconteceu naquele grande dia. Mas nós sabemos explicar. Deus permitiu que eles ouvissem. Mesmo numa dimensão espiritual, Deus permitiu que materializasse aqueles gritos. Porque ninguém pode, irmãos, entender e alcançar os pensamentos de Deus. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas é para o homem, mas as ocultas são para Deus. Então não adianta querer se meter naquilo que Deus não abriu o livro para a gente saber. Deixa tudo na mão de Deus. O que entendemos, entendemos. E ainda entendemos em partes. Não sabemos de tudo. Então nós saberemos naquele grande dia. Espírito de Deus. Sabe quantos dias se leva para chegar ao centro da terra? Se é que alguém pudesse chegar lá? 58 dias. 58.000 dias. Misericórdia. Isso descendo 300 quilômetros por dia. Por dia. Agora ele está lá embaixo, ele olha para cima e vê Lázaro no refrigério, no consolo.
E ele clama. E Abraão explica para ele que não tem mais jeito. Agora no versículo 27 ele diz, diante disso suplicou o pai, então eu te imploro, manda lá para pregar para os meus. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Abraão concluindo lhe afirmou, se não houve a Moisés e aos profetas, também se permitiram converter, não permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quando Abraão, caso fala, Jesus conta isso, ele está dizendo assim, você também conhece, sabe muito bem do acontecimento que teve, quando Jesus, chamado por Marta e Maria, foi até Betânia e ressuscitou Lázaro. Com isso tu não se converteu, não é a tua família que vai se converter também. Você sabe que Jesus ressuscitou Lázaro? Irmãos, existem pessoas que infelizmente vê Jesus operando milagres, Jesus faz cura, Jesus ressuscita, Jesus cura câncer, Jesus cura vírus de HIV, Jesus cura mal de Parkinson, Jesus cura, Jesus levanta a pessoa, transforma, e nem assim o conhecedor da palavra não acredita, não dá ênfase a isso, não honra o agir, o mover de Deus no seio da casa do Senhor. Mas Deus está dizendo nessa noite, vamos todos numa só voz, em um só pensamento, proclamar e dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que Ele cura de dor de cabeça a câncer, que Ele cura, que Ele ressuscita dentre os mortos. Ainda que Jesus ressuscitasse, como ressuscitou Lázaro, eles não iam acreditar, eles não iam crer, porque estavam apegados às suas riquezas. Até porque ele morreu e deixou a herança para a família, deixou para os filhos. Então, da mesma forma que ele também agia, a família também vai agir. Característicos, herdade. Quem é que vai? Como que eles iam querer abrir mão daquela fortuna? Mas, assim como Jesus teceu as características do Geena, assim também nessa noite, Jesus também na Bíblia Sagrada deixou todas as características do céu para a gente. Lá não tem médico, tem Lucas, o médico, que foi o médico aqui, porque lá não tem doença, então não precisa de médico. Lá não tem perseguição, por isso não entra dor. A Bíblia diz que naquele grande dia, Jesus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus faz agora essa separação na redoma. Para a gente terminar, Jesus desce. 3 dias morto, mas ele desce. A Bíblia diz que ele foi e pregou os espíritos que estavam lá embaixo, para que aqueles que morreram descrendo pudessem ver a Jesus. Que decepção! Que dor! Que dor! Por toda a eternidade. Nós não cremos, nós não aceitamos que o Messias realmente era o Filho de Deus. Olha ele aí, olha ele entrando agora aqui no inferno, olha ele chegando. Os demônios abrem ala, eles têm que se afastar, e Jesus vai de encontro a todas as almas ímpias, e todos aqueles que não creram, que se desviaram no Antigo Testamento, e até na entrada do Novo, e diz, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e não só hoje, mas para todo sempre. E quando Jesus acaba de pregar, Jesus se vira para o outro lado do abismo, vira para os cativos e diz para ele, vamos subir, benditos de meu Pai. Chegou a hora, chegou o momento. A Bíblia diz que Jesus abraça o cativeiro, nem um lado ele deixou, nem aquela parte ele deixou. Sabe o que acontece? Eu vou levar tudo, não vou levar só os cativos, vou levar o cativeiro também. Quando ele tira, irmãos, aquele lado que era só uma parte, aquele lado cresce, aumenta. Agora na redoma, que era seio de Abraão, que tinha divisão pelo abismo, era dividido pelo abismo, que um lado era o Hades, ou Sheol, e do outro lado o paraíso, agora torna tudo Geena. Tudo agora na redoma é o inferno. E Jesus leva o cativeiro com os cativos dentro. Lembra do jardim chamado paraíso que estava no Éden, que eu citei aqui no início, que está lá em Gênesis? Estava lá o jardim, o paraíso.
Aí ele leva o cativeiro e coloca dentro do jardim. Ele havia plantado o jardim aqui. Agora ele pega vidas, almas salva e coloca no paraíso. E certamente a consciência de quem está lá, de quem chegou lá levado por Cristo, é essa. Vamos aguardar, vamos ficar no repouso, vamos ficar no descanso do Senhor. Porque vai chegar o dia de recebermos um novo corpo, um corpo de glória. Vamos aguardar até Jesus concluir o número de salvos. Há quem diga que ainda falta 4 cantos para ser pregado, que ainda tem muito, que só vai depois que Jesus, o evangelho, for pregado. Deixa eu falar, a figueira floresceu em 1948, não resta mais tempo. Jesus pode voltar agora, pode voltar de madrugada, não tem mais tempo. A qualquer momento, Jesus volta para buscar a igreja. A qualquer momento, Ele está voltando. Levanta a tua mão e diga: Senhor, estou te esperando. Não resta mais nada. Estou te aguardando. Irei para o Pai, mas irei para vos preparar lugar. Se fosse mentira, eu já vos teria dito. Eu teria dito: é em vão me seguir, é em vão santificar, é em vão consagrar, é em vão obedecer, é em vão temer o meu nome. Se fosse mentira, eu já tinha dispersado vocês, já tinha dito: larga a igreja, larga as escrituras. Mas ele disse: se fosse mentira, eu já vos teria dito, irei para vos preparar lugar. E eu indo, eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Ele orando, ele disse: Pai, eu em ti sou um, e eu quero que todos esses aqui, em mim, em ti, através de mim, sejam um também. Nós somos um em Deus, por intermédio de Jesus. Abraça o teu irmão, estou fechando essa mensagem. Dá um abraço na tua irmã aí e diga: eu vou atentar pelas tuas necessidades. Eu não sei se a tua necessidade é a oração. Eu não sei se a tua necessidade é uma passagem para você voltar para casa hoje. Eu não sei se a tua necessidade... Pergunta para ela qual é a tua necessidade. O que tu não tem, Deus me deu para te dar. O que eu não tenho, Deus te deu para passar para mim. Não adianta virar as costas. Naquele grande dia estaremos todos juntos, reunidos naquele santo lugar. Isso é que importa. Isso é que importa. Isso é que importa. Atenta. Não despreze quem Deus colocou do teu lado. Talvez ele seja a única porta de escape que você tem. Talvez ele seja a única pessoa que está pronto para te receber e te dar um abraço salvador, em nome de Jesus.